الدعوة السلفية بموزمبيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Em pleno khutbah, eu estava a dizer que, olha, os nossos irmãos cristãos, já podem imaginar o que isso provocou. Era um irmão, foi nosso aluno, que até intitulava-se de Salafi, manda uma carta longa. Não há irmandade entre um muçulmano e um muçulmano, e trouxe como prova. Innamal mu'minuna ikhwa. Os crentes são irmãos. Acabou. Eu depois, mais tarde, encontrei-me com este irmão. Por acaso não lhe respondi. Encontrei-me com este irmão. Eu disse, olha, vou dar uma palestra a explicar e espero que respondas. E fui dar a palestra. Eu perguntava a este irmão. O Corão al-Karim diz-nos em vários versículos: Wa ila adin akhahum huda. E enviamos para o povo de Ad o seu irmão Hud. Aquele povo de Ad eram muçulmanos. Quando Allah mandou o profeta Hud para lá, eram muçulmanos. Era a irmandade de sangue. Em outras palavras, ele quer dizer com isso: os cristãos são nossos irmãos na religião e na fé, porque você mencionou a religião, não mencionou a pessoa. Nós temos problema grave, não estudamos, depois vão dizer que são buçais, são indisciplinados e são pessoas que não aprenderam a educação. Como é que nos aparece alguém em frente de tanta gente lançar essa questão em frente de pessoas que não estudaram? Então são essas pessoas que precisam realmente de rever a percepção delas. Em linhas gerais, quando você diz os cristãos são meus irmãos, isso não é verdade, pois a fraternidade religiosa tem suas condições, porque com isso quer dizer que eles são teus irmãos na religiosidade. Por exemplo, se alguém dissesse meu irmão moçambicano, é uma irmandade a ver com a pátria. Meus irmãos com provinciais, quer dizer que a irmandade tem a ver com a província. Então, quando você diz meu irmão cristão, meu irmão judeu, para os estudiosos entranhados na teologia e no ilm, na fé, criticam este termo. Não é um termo que se está a trazer, é algo que existe e estuda-se. Só que os senhores ainda não sentaram para estudar essas matérias. Não sei por que vocês falam coisas que vocês não sabem. E quando são corrigidos, querem reparar os outros, parecem bandidos. São terroristas, são radicalistas. Por quê? Porque trouxe um conceito que você não consegue perceber. Então, quando é que a pessoa se torna seu irmão na religião? Porque cristianismo é religião. Meu irmão maçônico, não pode. Meu irmão Shia, não pode. Meu irmão Rafidi, não pode. Meu irmão Jamista, não pode. Só pode se, por exemplo, for dizer meu irmão é Jamista, meu irmão é cristão, meu irmão é judeu, porque ali você está a informar. Está a informar que este teu irmão é assim. As condições, Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Surah At-Tawbah, versículo 11. Portanto, para a pessoa ser nosso irmão na religião, é preciso que se islamize e é preciso que creia nos elementos do Islã, tais como as orações diárias e zakat, que são as contribuições obrigatórias. Razão pela qual, noutro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da irmandade religiosa, coloca uma exceção e diz: Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. E innama adatu hasrin, somente
tão só os crentes, entre eles são irmãos. Quem são os crentes? Al-Muslimun, da forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam veio esclarecer na Sunna. Al-Muslimu akhul Muslim. Então, se cristão é irmão do muçulmano, que sentido faria este dito de Allah e este dito do profeta alaihi salatu wassalam? E que sentido faria este adatu hasrin? Diferentemente, portanto, de se um moçambicano, por exemplo, dissesse os nossos irmãos moçambicanos, aí sim, os nossos irmãos moçambicanos, concordamos, porque eu sou moçambicano, da forma que eles são moçambicanos. Portanto, o nosso dito, os nossos irmãos moçambicanos, faz sentido, pois os moçambicanos são nossos irmãos da mesma pátria e da mesma terra. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Percebe-se do versículo, o termo irmão tem a ver com o povo e não religião. Ilá Madiana é terra dele. Disse Akhahum, colocou Akh porque tem a ver com a terra, e por isso mesmo em frente o próprio Shuaib disse Ya Qawmi, ó meu povo. E acho que o irmão que falou sobre isso concorda conosco. Mas quando o seu povo increu, Allah subhanahu wa ta'ala ele deu o termo irmão. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala disse: إنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala tirou o termo irmão e não disse أخوهم da forma que disse lá, disse porque no versículo aparece o que contraria o termo irmão. No versículo aparece o que combate o termo irmão, porque no versículo aparece shirk. Em outras palavras, quer-se dizer que a pessoa não pode dizer meu irmão mushrik. Está errado. E este versículo assemelha-se ao versículo que diz ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. Implorou Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: Rabbi, Senhor meu, inna bni min ahli. Shahid do versículo disse inna bni min ahli. Em verdade, o meu filho faz parte da minha família. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. E Allah subhanahu wa ta'ala tinha dito ao Nuh alayhi salatu wassalam: entre na arca você juntamente com a sua família, neste caso aqueles que creram consigo. E Nuh alayhi salatu wassalam levou o termo no sentido familiar, e Allah subhanahu wa ta'ala criticou no sentido religioso. Caso a pessoa queira se informar melhor, reva os versículos إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. E o versículo وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. E o versículo ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. Porque que essas pessoas mencionadas é que são os irmãos de Shaitan, é que são os irmãos dos kufar. Por quê? Se o pecador é irmão do Satanás, quer dizer que aquele que obedece a Allah subhanahu wa ta'ala não é irmão do Satanás. Há pessoas que até hoje dizem que o Shaitan é meu irmão. E o dito de Allah subhanahu wa ta'ala يقولون لإخوانهم الذين كفروا, quer dizer, os hipócritas dizem
aos seus irmãos, alladhina kafaru, aqueles que descreram, min ahl al-kitab, dentre os judeus. Então, se os hipócritas é que são os irmãos dos judeus, dos descrentes, dos não muçulmanos, quer dizer que o verdadeiro muçulmano, sincero, que tem ikhlas, não é irmão de judeu e cristão. Ponto final. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.